Olá, gente, tudo bem? No vídeo anterior eu falei como eu conheci o budismo e nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como foi a minha infância praticando o budismo, porque lá, inclusive, eu contei que quando eu nasci eu já nasci numa família que praticava o budismo. Então eu vou contar para vocês como é que foi a minha infância, a parte da minha infância numa família que já era budista. Bom, quando eu nasci, com 4 meses de idade, eu tive paralisia infantil. E por conta da paralisia infantil, que foi uma questão que foi muito séria, porque quando eu fiquei doente, eu fiquei internada, os médicos disseram que poderia, eu não ter sobreviver, ou se eu sobrevivesse, eu não ia conseguir, talvez nem sentar, não ia conseguir falar, enfim, porque a paralisia, ela atingiu o meu corpo cerca de 70% a 80%. Para vocês terem uma ideia, a paralisia infantil, ela afetou as minhas pernas, os meus braços. Então, por exemplo, eu movimento apenas o braço direito. Eu movimento um pouquinho o esquerdo, mas é bem pouco. Movimento mesmo, quase que normal, eu tenho apenas nesse braço direito. Força, eu tenho força, movimentos nesse braço direito. Não tenho tanta força, nem tantos movimentos nas pernas, nenhuma. E também no braço. Eu tenho muito pouca força, muito pouco movimento nos demais. E quando eu nasci, meus pais tiveram que me transferir, porque a gente morava numa cidade a mais de 500 quilômetros de São Paulo, a qual, inclusive, eles não sabiam qual era a minha doença. Como eu estou num shopping aqui, talvez eu tenha que cortar uma parte aqui do vídeo por conta de um cachorrinho, mas enfim, vamos tentar. Então, na época que meus pais descobriram, que eu tinha a doença, os meus pais tinham sido recém-convertidos no budismo. E eles então determinaram, fazer tudo que eles podiam e orar o máximo que eles podiam, no budismo, para que eu não morresse, que eu tivesse o melhor desenvolvimento possível. Então, baseado na fé, numa fé muito forte, meus pais decidiram me tirar da cidade onde a gente morava, me levaram para São Paulo, no Hospital das Clínicas, porque isso a gente está falando de 49 anos atrás. Então, na cidade onde a gente morava, não tinha condições nem deles dizerem para o meu pai o que de fato estava acontecendo comigo, somente que meu corpo estava ficando sem movimento, sem respiração. Então, provavelmente eu iria morrer ali. Então eles decidiram me levar para o Hospital das Clínicas, que era assim que eu cheguei, depois de uma viagem longa, foi muito rápido e meu pai sempre conta que ele teve essa força, por conta do budismo, porque o budismo deu a fé para ele e falou assim, não, isso não vai acontecer. Então, baseado nisso, por isso assim, essa força foi, o que eu quero dizer assim, quando eu nasci, os meus pais realmente assim falaram, não, o budismo tem que ser, porque não tenho muita outra opção. Enfim, aí, então como eu nasci nessa família que tinha inclusive uma gratidão, pelo fato da minha recuperação, do fato de muito daquilo que os médicos até esperavam não ter acontecido. Meus pais, com certeza, eles levam isso como se fosse um benefício, da prática, da fé, do empenho que eles tiveram, tanto na fé do budismo, como das atitudes, de me salvar. Os meus pais eram pessoas que se dedicavam muito ao budismo. Ao ponto de oferecer a casa para fazer as reuniões, ir buscar as pessoas, fazer shakubuku, falar do budismo
para todas as pessoas. Inclusive aqui eu acabei de falar um termo, né, que é o shakubuku. O shakubuku é um termo japonês que significa propagar, né? Ter uma pessoa que você propagou, que você converteu ao budismo, né? Na verdade é conversão. Então, quando você ensina o budismo para uma pessoa e essa pessoa adota o budismo na vida dela e se converte dentro da BSGI, eles falam que eles dão o nome a isso de shakubuku. Então meus pais, em gratidão e porque também gostaram da filosofia e começaram a estudar, eles praticavam muito assiduamente. Quando eu era bem pequena, lógico que a criança ela não entende o que está, né, o que está acontecendo, os meus pais ensinavam, tanto eu quanto meus irmãos, a recitarem o Daimoku, a fazerem o Nam-myoho Renge-kyo, que é a oração, que é o mantra budista. E esse Nam-myoho Renge-kyo, que a gente chama de Daimoku, Daimoku é o ato de recitar o Nam-myoho Renge-kyo, isso que significa Daimoku. Vamos fazer Daimoku, ou seja, vamos recitar o Nam-myoho Renge-kyo, vamos orar, vamos recitar, vamos mentalizar. Então, eles ensinavam os filhos, mesmo que a gente não entendesse ou não entendesse, simplesmente aprende a falar e vai recitar. Então, toda a minha infância, assim que eu comecei a aprender a falar, já foi me ensinado o Nam-myoho Renge-kyo. Então, eu recito, né? Hoje eu recito muito mais mentalmente do que me sentar na frente de um oratório e recitar o Daimoku. Hoje eu recito mentalmente, mas isso todos os dias, sem exceção, eu recito Nam-myoho Renge-kyo, que é o mantra, tá? Depois dessa primeira infância, que a gente ainda não tem entendimento, quando a gente começar a ler, os meus pais também já incentivavam e já colocavam a gente para ler as escrituras, os ensinamentos budistas, participar das atividades. Dentro da BSGI existem atividades para todas as idades. Então, quando a pessoa é criança, a criança vai participar de um grupo de crianças, então vai ter atividades e reuniões para as crianças. Depois, quando ela cresce, vai ter dos jovens, e depois, quando ela fica mais adulta, vai ter dos adultos. Então, o budismo dentro da BSGI, ele tem ensinamentos em todas essas etapas da vida. Então, como a minha maior parte praticando o budismo foi dentro da BSGI, a minha infância foi praticando o budismo dentro de todas dessas áreas. Então, desde pequena, eu participei do grupo das crianças, depois do grupo dos jovens, depois do grupo dos adultos. Então, para cada grupo tinha um determinado tipo de atividade, um determinado tipo de conteúdo, né, que é passado ali de uma maneira. Eu internamente, né, mentalmente, sentimentalmente, eu sempre me identifiquei com o budismo. O budismo nunca me incomodou, né? Eu só fui sentir depois, assim, dos 25, 30 anos, que eu precisava de mais conhecimento. Porque eu não tinha tido e nunca busquei outras religiões. E eu não buscava e nunca busquei ainda hoje outras religiões, mas eu busquei mais conhecimento de autoconhecimento. Do entendimento do nosso potencial como ser humano aqui na Terra. Então isso eu senti depois, né? De muito tempo eu pensei, nossa, eu acho que tem mais conteúdo que eu possa agregar dentro desse conteúdo do budismo que eu já pratico, né? Que eu já estudei muito, né? Durante mais de 25, 30 anos. Então faz só cerca de 10 anos que eu estou buscando outros conteúdos de autoconhecimento. Então a minha infância praticando o budismo foi dessa maneira, foi de muita atividade dentro da BSGI, muita atividade mesmo, reuniões semanais toda semana em casa, recitando Daimoku praticamente todos os dias, aprendendo o sutra, né, o livrinho que é a liturgia, né, que é uma parte do Sutra de Lótus, né, em palavras em sânscrito, né? Então recitar o Gongyo, que é essa leitura dessa liturgia, se dá o nome de Gongyo, e a recitação do mantra do Nam-myoho Renge-kyo se dá o nome de Daimoku. Eu já falei em alguns outros vídeos, mas eu vou só complementar aqui. O budismo que eu estudo, que eu pratiquei, é o budismo do Japão, do Nichiren Daishonin.
Esse é o budismo que eu conheço. Eu não sei falar de outros budismos, tá? Eu nunca estudei outras linhas budistas, nunca frequentei outros budismos, então eu sei, lógico, eu tenho uma visão geral de várias religiões, óbvio, né? Eu sou uma estudiosa, então eu sei falar um pouco, sei um pouquinho da história do cristianismo, do islamismo, de outras linhas budistas, mas aquela coisa mais superficial, histórica, não de frequentar, não de fé, não de atividade. Isso eu não tenho bagagem para dizer, né? E acho que praticamente, né, nesse vídeo era mais explicar para vocês que eu tive então essa infância bem ativa dentro da BSGI, das atividades. Foi assim a minha infância e a minha adolescência inteira, semanalmente, dia a dia, semanalmente dentro das atividades que eram promovidas na BSGI.